A paz, meus queridos, Deus abençoe a todos. Peço que o Senhor abençoe a casa de cada um, peço que o Senhor abençoe a vida de cada um. Agradeço a Deus por este momento, agradeço a Deus por sua vida, por sua disponibilidade de estar aqui estudando, crescendo, sabendo das coisas, que é muito importante saber das coisas de Deus, para que você possa ter bagagem, né? Para que você saiba o que falar no momento em aquele que for chamado, né? A Bíblia fala que você tem que estar pronto para responder aquilo que te apraz, né? Ou aquilo que toma o seu tempo, né? Ou aquilo que é importante para você. Então, agradeço a Deus já por a vida de cada um. Peço, amados, que quem não se inscreveu no canal, que se inscreva aí, por gentileza, nos ajude a melhorar o nível aqui do nosso canal, ok? E a você que é da igreja, Deus abençoe. Essa aula aqui hoje ela está sendo gravada, porque eu tenho uma reunião nesse mesmo horário aqui na igreja, né? Hoje, vamos dizer assim, hoje já no sábado, né? Mas eu gravei ontem, tá? Por conta dessa reunião e eu queria dar início a essa aula, porque eu acho uma aula muito importante. É uma aula que vai mudar o pensamento de alguns. Sei que alguns judeus não vão concordar com o que eu vou falar aqui, mas são simplesmente traduções e interpretações, tá? Foi aquele que eu traduzi do hebraico para o português, interpretei, tá? Literalmente, tá? Tudo isso que eu vou falar aqui é uma tradução literal. Então, tem coisas que às vezes dá para fantasiar, mas tem coisas que não dá. Então, a gente vai entender um monte de coisa aqui, várias coisas, vamos entender, já vamos estudar desde Gênesis ali, entendendo a posição da mulher, por que ela foi criada, qual a finalidade que ela foi criada. Depois também vamos entender lá no final, no Novo Testamento, algumas coisas que às vezes viraram tabus na igreja, tá? Principalmente dizendo algumas igrejas mulheres não podem ser pastoras, por conta de Paulo falou que a mulher não pode ensinar na igreja. Então, tudo isso é algumas falhas de interpretações, ok? Eu creio que a igreja vem mudando, eu creio que a igreja vem crescendo, a mente está se abrindo, tá? Sem perder o conservadorismo, tá? Porque o evangelho, ele é conservador, não adianta ter um evangelho liberal, porque isso não vai acontecer, porque a palavra já ela própria já é conservadora. Mas o fato de ser conservador não quer dizer que a gente vai radicalizar alguns fatos ou fazer algumas traduções e algumas interpretações que a Bíblia não está falando. Então, aqui estou, tá, para interpretar algumas coisas e trazer à luz do entendimento a todos. Né? Já disse aqui que foi já uma grande vitória, algumas coisas já que veio acontecendo na igreja, né, por conta da falta de conhecimento, falta de interpretação, a falta da hermenêutica nos púlpitos, tá? Então, teve muitas coisas, por exemplo, as vestes, né? As vestes na igreja, os cabelos das mulheres, a maquiagem das mulheres. Então, teve muita coisa que caiu por terra porque era falta de interpretação, ok? Tudo erro e vários outros aí que eu não quero nem citar para não comprometer ninguém, ok? E então vamos dar início aqui a esse estudo. Espero que seja uma bênção aí para alguns. Tem vários pastores aí que estão acompanhando o nosso canal, que seja uma bênção para a sua igreja, porque quando a gente começa a entender as coisas, acho que fica mais fácil lidar com as pessoas, né? Porque você entende as coisas, às vezes, que Jesus diz, que Jesus falou, e sem interpretações que já veio erradas. Tem pessoas que não querem falar algumas coisas que os outros lá atrás sempre falaram com medo de crítica. Pelo contrário, irmãos, a gente tem que estudar, aprender
interpretar direitinho e tal, e aquilo que está errado a gente tem que explicar de uma forma saudável, respeitando a limitação de cada um, né? Sei que há alguns anos atrás a gente não tinha as ferramentas que temos hoje, né? Não temos os livros, o hebraico não vamos dizer assim, anos-luz aqui, vamos dizer assim, para nós, e hoje não, hoje a gente tem acesso a um monte de estudo, a um monte de coisa que facilita tudo isso para a gente, tá bem? Então, mais uma vez, Deus abençoe a cada um de vocês, né? Muito obrigado mesmo pela presença de vocês aqui no canal, tá? Passe o link, irmãos. Quando vocês receberam o link das aulas, passem para pessoas aí. Vamos evangelizar, vamos ganhar almas, certo? Vamos trazer as pessoas à presença de Deus. O intuito das aulas online são essa mesmo, é levar o conhecimento de Jesus Cristo a todos aí, tá? Tem aulas muito boas aí, tem um panorama grande que a gente fez sobre o conhecimento dos judeus, com 13 aulas, uma explanação muito grande. Então, também temos a escatologia, né, que é um dos pontos fortes da atualidade hoje, certo? Então, vamos passar todas essas coisas para as outras pessoas, se você tem uns primos, vizinhos, tá? Para assim, sem compromisso, sei que a palavra ela é de Deus, não é nossa. Então, quando as pessoas se interessarem, é o Espírito Santo que vai trabalhar, não sou eu nem você. É o Espírito Santo que trabalha na alma de cada um, tá? E o Senhor chama aqueles que são seus. Ok? Então vamos lá. Deixa eu beber aqui uma água e a gente já começa aqui a nossa aula, ok? Lembrando a todos, tá? Eu sei as pessoas mais assíduas que tem aqui nos estúdios, tá? Quando eu atingir aqui os 100 inscritos, ok? Eu vou sortear aqui essa Torá, ok? Então vocês prestem atenção, tá? Essa Torá aqui, ela é todinha em hebraico, tá? Não esqueça que a Torá são o Pentateuco, né? Para nós, ela é todinha em hebraico e a transliteração literal para o português. Muito boa essa Torá aqui, tá? Eu vou sortear uma dessa quando a gente atingir aqui os 100 inscritos, ok? Bom, por isso, irmãos, passe o link aí para outras pessoas. Quem sabe a gente já atinge logo e vamos sortear. Tá? Semana passada eu sorteei um livro aí, mas não era nem sorteio. Era para uma aluna mais assídua, né? Então, a nossa irmã Fátima aí, ela acabou ganhando, porque ela é muito frequente, muito fiel. Deus abençoe, que o livro seja uma bênção na sua vida e que nossas aulas também tragam um grande conhecimento para o seu ministério. Ok? Então, vamos lá. A nossa aula é esta aqui, tá? A Mulher e a Bíblia, parte 1. Então, eu dividi em várias aulas, porque ela é bem extensa e eu preciso explicar bem detalhadamente, tá? Porque como vai quebrar muitos tabus aí, então é bom que seja bem explicado para que a pessoa entenda de uma forma bem tranquila, tá? Lembrando que, irmãos, para a gente aprender as coisas, a gente tem que deixar alguns pressupostos nossos de lado, tá? Porque às vezes você já lê a Bíblia já com aquilo na mente, com aquilo que você já aprendeu na mente. Então outra coisa não entra, sabe? Porque já cria um bloqueio. Então por isso que a gente tem que se esvaziar para a gente aprender coisas novas, ok? Então vamos lá. A Bíblia e a Mulher, parte 1. Vamos lá. A Bíblia e a mulher. Qual a importância, né, da mulher dentro da Bíblia? Vamos lá. Ao analisarmos a Bíblia, vamos ver também que é um documento histórico, né? A Bíblia é um documento histórico. Quando lemos esse documento e tentamos entender o pensamento desse documento e trazendo para nós, quando olharmos para a Bíblia, pensamos,
como é machista, né? Se ligarmos ao nosso padrão de hoje, a gente vai ver que a Bíblia é machista demais, né? E isso veio bastante da cultura judaica, e não só judaica, né? Mas também hoje dos árabes, né? E o islamismo, ele radicalizou isso de uma forma que a mulher acabou virando um objeto, certo? Eu não entendo assim, né? Talvez a nossa aula chegue a, às vezes, a lugares longes, extremos, talvez você tenha um pensamento diferente, mas eu estou aqui interpretando a Bíblia. Eu não estou aqui julgando ninguém, muito menos julgando a cultura de ninguém, ok? Então vamos lá. Então, se a gente olharmos para a Bíblia, né, de olharmos dessa forma, bem em todo o seu contexto histórico, a gente vai ver que fala, poxa, como é machista, né, a Bíblia, mas vamos entender a fundo que a gente vai mudar um pouco esse pensamento, ok? Bom, é difícil separar o que é cultural da época, né, daquilo que a própria Bíblia está nos dizendo ao período sobre um conceito superior e as culturas em que, outras palavras, vem separar o que é cultura e o que é princípio religioso. Isso é complicado, né? É difícil separar uma cultura de um contexto bíblico. Por isso que eu falei agora há pouco que a minha intenção não é criticar ninguém, tá? Em Mateus 19:1, fala de uma discussão a respeito do divórcio, né? Quando os fariseus, eles perguntaram para Jesus. E quando Jesus responde a respeito do assunto, Jesus responde o que foi uma exceção por conta deles. E eles retrucaram falando que Moisés deu a carta de divórcio, tá? Vamos ler a passagem, que aí fica mais fácil da gente debater sobre o assunto, ok? Então vamos devagar para a gente entender. Abra a sua Bíblia aí em Mateus 19:1, por gentileza. Mateus 19:1. Já achando aqui. E ela diz assim, tá? Eu estou com uma Bíblia aqui, uma Bíblia Dake, tá? E ela diz assim: Aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, partiu da Galiléia e dirigiu-se para a região da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. Grandes multidões o seguiam e a todos ele curava. Alguns fariseus também chegaram a ele, chegaram perto, né? E para prová-lo, questionaram-lhe com a seguinte pergunta, abre aspas, é lícito o marido divorciar-se da sua esposa por qualquer motivo? Jesus lhes explicou, abre aspas, não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher e os instituiu por este motivo, dizendo a seguinte coisa, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E, portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Replicaram-se os fariseus. Então, por qual razão mandou Moisés dar a certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Ele retrucou. Ao que Jesus declarou, Moisés, por causa da dureza de vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres. Mas não tem sido assim desde o princípio. Ou seja, não é a vontade de Deus. Não foi isso que Deus criou. É isso que Jesus está falando. E eu, porém, vos afirmo. Ou seja, aí ele falou assim, eu, porém, agora vou te falar. Certo?
Todo aquele que divorciar-se da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, a palavra aqui é porneia, tá? Do grego, é porneia. Tá? A não ser que seja por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Certo? Então, os discípulos consideraram, se esses são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem casar. Bom, aí já é outro assunto. Ok? Bom, vamos entender isso aqui, essa passagem de Mateus 19:1. Os fariseus chegaram querendo testar Jesus e falou assim, olha, tá certo dar carta de divórcio para a mulher? Jesus joga onde? Jesus joga a conversa lá em Gênesis, lá na criação, lá no princípio. Ou seja, o que Deus formou. E explica para eles assim, olha, essa não é a vontade de Deus. Essa nunca foi a vontade de Deus. Certo? Aí ele tem aquela passagem. Jesus só copiou. Que deixará o varão a sua casa, unirá a sua esposa e eles serão uma só carne. Certo? Aí eles retrucaram, dizendo, não, peraí, então por que razão ele foi que ele deu a carta de divórcio? Se não é para divorciar. Bom, aí Jesus falou assim, tá. Então foi Moisés que falou isso. Então, aquela expressão, quando ele fala, eu vos afirmo, ele está dizendo assim, então eu vou falar uma nova coisa agora. Ou seja, eu vou dar uma nova lei, uma nova ordem para vocês agora. Qualquer de vocês que deixar a sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, você estará cometendo adultério. E não é só isso, a pessoa que casar com você também vai estar em adultério. Certo? Essa é a vontade de Deus. É isso Jesus jogou lá no princípio, lá em Gênesis, ok? Então, para a gente entender isso, tá? Para a gente ir desenrolando melhor aqui o nosso estudo, ok? Vamos lá, continuando. Deu para entender isso aí direitinho, né? Vamos lá, mas Jesus diz, é verdade, mas isso não é a vontade divina, né? Ele lança lá na criação e diz, eu estou mudando isso agora. É isso que Jesus está falando, eu estou mudando isso agora. Vendo que tudo estava escrito e era. Tá? Vendo que tudo estava escrito, não era a vontade de Deus. Jesus aponta para um ideal maior, e é o ideal e não a lei de Moisés. Tá? Jesus aponta, quando ele joga lá em Gênesis, ele aponta para um ideal de Deus. Tá? Ideal de Deus. Nem da lei do deserto e nem da lei do deserto, e sim do Éden, tá? Ou seja, ele apagou aquela lei do deserto, que essa lei foi dada lá no deserto, e lançou a lei do Sinai, do Éden, do princípio, tá? Lá em Gênesis, como foi? Daquela forma, quando ele criou a Eva, quando Adão falou, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, é isso, uma só carne, ok? Foi isso que Jesus falou para os fariseus. Ou seja, se tinha alguma ordem aí que foi dada lá no Sinai, ele falou assim, eu estou mudando isso agora. Certo? Continuando. Depois do Éden, tudo o que acontece está fora do ideal divino. Tá? Ou seja, depois da criação, tá? Depois da queda do homem, tudo está fora do ideal de Deus, nesse aspecto. Foi isso que Jesus quis dizer. Então vamos começar o nosso estudo pelo Éden, ok? Vamos começar pelo Éden. Como na criação no Éden, a mulher é colocada. Como? Se os escritos do Éden é literal ou não, isto é irrelevante. Se está na Bíblia, é por algum propósito, certo? Vamos ver neste texto quais os conceitos que são descritos nessa narrativa, né? Não a literalidade da narrativa, tá? Mas, tá? Vamos lá. Primeiro, o texto na Bíblia que cita a mulher, primeiro texto, o primeiro versículo, a primeira coisa que cita na Bíblia, ela está em Gênesis 1:27. Esses versos têm confusões por conta, das vezes, das traduções, tá? É o que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, por gentileza, abre a Bíblia de vocês, tá? Eu vou abrir aqui a minha Torá, espero que você ganhe uma,
tá? E porque aqui eu tenho uma palavra mais literal, ok? Abra, por gentileza, Gênesis 1, 27. Gênesis 1. Vamos lá. Aí, mediante as traduções de vocês, eu tenho uma aqui do lado, e aí eu vou explicando algumas coisas, porque às vezes a tradução ela perde um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Gênesis 1, 27. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, à semelhança de Deus os criou. Macho e fêmea os criou, tá? Bom, vou dar uma lida aqui em hebraico, porque é aqui uma tradução, e eu vou ler em hebraico para vocês entenderem uma coisa, tá? Quando eu falo assim que Deus criou Deus, a sua imagem, né? A sua imagem, a imagem de Deus o criou, né? Às vezes a sua deve estar a sua imagem e semelhança, que quer dizer a mesma coisa, tá? Bom, aí ele fala que Deus criou o Ish e o Ishá, tá? Ish é homem, Ishá é mulher. A criação é a mesma, só muda o gênero, tá? O final da frase que distingue o gênero, o macho e a fêmea. Então a tradução ela põe macho e fêmea, os criou, né? Na sua Bíblia talvez seja falando de homem e mulher, os criou, tá? Mas em hebraico, quando não tem assim essa distinção de criação, a criação é a mesma, tá? Só muda o gênero, Ish, Ishá, macho e fêmea. Ok? É a mesma coisa de, por exemplo, quando Deus criou, vamos dizer assim, o cavalo. Então, o cavalo é sus e a égua é sussá, mas os dois são o mesmo bicho, né? Só muda o gênero. Então, a última palavra é a palavra que fala singular feminino e a palavra singular masculino, tá? Do hebraico, para que quando você lê você entende isso, mas é a mesma coisa, tá? Deus criou a mesma coisa no mistério. Ele criou o homem e criou a mulher. Sem assim dizer assim, esse aqui é o grande macho, isso aqui é a fêmea. Não, não é isso. Ele criou o Adam, certo? A palavra Adam significa, né, raça humana, mas ao mesmo tempo é o nome do Adão, tá? O curioso nesse verso é para deixar claro que Deus estava criando a raça humana e não o homem, né? E sim o macho, e a fêmea os criou, tá? O nome Adam acabou virando o nome de Adão, mas a palavra Adam, né, do hebraico, ele significa humano ou raça humana, ok? Então, às vezes, essa interpretação, às vezes, quando fala que Deus criou o Adam, você já lembra lá, não, Deus criou o Adão. A Eva só criou depois, com a costela, né? Mas ele criou Adão. Adão é o superior, Adão é o cara que manda, certo? Então, quando você lê a Bíblia, às vezes você tem essa impressão. Mas a gente vendo aqui em Gênesis, Deus criou a raça humana, macho e fêmea, tá? E não Deus criou o Adão, tá? E Eva. Dá para a gente entender isso, ok? Vamos lá. Continuando aqui, espero que tenha ficado bem explicadinho essa parte aí do hebraico, que faz todo sentido na nossa interpretação, ok? Bom, há também aí uma grande discussão aqui sobre a imagem e a semelhança de Deus. E também porque o homem tinha uma capacidade moral e está acima dos animais, distinguindo entre o bem e o mal. Certo? Mas, né, a gente não vai falar sobre isso não. Tá? Então pode ser uma imagem física, tá? Quando ele criou a imagem física, o homem e a mulher ao mesmo tempo, tá?
Não que o homem é a imagem de Deus e a mulher não é a imagem de Deus. Tá? Ele criou os dois, a sua imagem e, como está aí na sua Bíblia, semelhança. Tá? No hebraico é a sua imagem e a sua imagem. Os criou. Tá? Porque essa palavra semelhança não tem no hebraico. Tá? Só tem imagem. Ok? Vamos lá. Então, Deus pode ser imagem física, né? A mulher ao mesmo tempo do homem, ou no sentido intelectual ou espiritual. Tá? Imagem e semelhança no sentido intelectual, que ele tinha distinção de saber o que era certo e o que era errado, né? Ou também para o lado espiritual, por conta dele soprou nas suas narinas um espírito de vida. Também pode ser todas as coisas juntas, tá bom? Pode ser as duas coisas juntas, esse lance de imagem e semelhança, traduzindo aqui ao pé da letra do hebraico. Seja qual for a expressão imagem e semelhança, tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus, sem dizer que um foi criado de uma forma e o outro foi criado de outro, ok? A gente entendendo, tá? Não perca o foco. A gente foi lá em Mateus 19:1, falando, explicando essas coisas que é esse impasse entre os fariseus e Jesus Jesus fez o quê? Lançou em Gênesis, certo? Porque vamos lá no princípio, porque no princípio é que a gente consegue entender várias coisas, né? Ou seja, consegue entender a vontade de Deus, tá? Por isso que Jesus já falou para ele, isso foi um remendo, mas isso nunca foi a vontade de Deus, que o homem desse carta de divórcio por qualquer motivo, certo? Bom, o que é diferente, o que diferencia o homem dos outros animais é o mesmo que diferencia a mulher dos outros animais. Então, os dois têm a mesma conotação, tá? A intelectualidade, a espiritualidade, a sabedoria, conhecimento, tudo. É a imagem e semelhança de Deus. Os dois são a mesma coisa, tá? O Ish e Isha, macho e fêmea. Mas o maior texto que fala sobre a mulher, ela está em Gênesis 2:18. O que vemos é que a mulher é criada depois do homem. E a partir né? Isso trouxe a algumas pessoas a impressão de que a mulher está subordinada ao homem por conta disso, tá? Quando Deus está falando da criação em Gênesis 1, ele está falando das coisas que ele criou, macho e fêmea. E no capítulo 2 são os detalhes da criação, tá? Mas ele explica em Gênesis 1 a criação, como foi. Para que você entenda, porque ele fala uma coisa, né? No capítulo 1, né? Deus criou macho e fêmea. E aí no 2 ele explica como ele criou o homem, depois ele explica como ele criou a mulher, tá? Mas para ele é a mesma criação, entendendo literalmente o que o hebraico está nos ensinando. Ok? Então, para a gente entender no capítulo 2, não é porque a Eva foi criada depois que ela, né, porque dá essa impressão de que ela está ali só como se fosse um auxiliar, né? Vamos lá. Acontece que se formos usar esse critério para estabelecer uma ordem, falando porque o homem foi criado primeiro, né? Essa ordem hierárquica, teremos que colocar também o homem também subordinado à terra, porque o homem foi criado depois da terra e a partir dela também. Lembra que o homem foi feito do pó da terra. Então o homem teria sido subordinado à terra, não era, né? Mas fica claro em Gênesis que a terra foi dada ao homem para dominar. Então, o fato de ser criado depois não muda o ápice da criação, certo? O ápice não é a criação do homem, mas a criação do Ishá, o macho e a fêmea, o homem e mulher, ok? Esse é o ápice da criação. O Adam, a raça humana, ok? Vamos lá. Agora, em Gênesis 2:18, também é dito, não é bom que o homem esteja só, né? Não é bom que o homem esteja muito, né? Não esteja só. Muito importante entender isso de uma forma literal, porque a expressão Tov Elohim, tá? O Senhor, né? A palavra Tov Elohim, aqui está transliterada já,
ela significa disse Deus que era bom e viu Deus que era bom. Tá? Elohim é Deus, Tov é bom. Então viu Deus que era bom. É uma expressão que um refrão, né, vai no capítulo 1 e ele aparece o tempo todo, Tov, né, que é uma palavra-chave para tudo isso. Então, quando Deus fez isso, ele falou assim, Tov mio, muito bom, né? Talvez na sua Bíblia está escrito, viu Deus que era bom, certo? Mas a palavra ali, literalmente falando do hebraico, Tov mio. Então, viu Deus que era bom, tá? Então, Tov é uma palavra-chave, né, para tudo isso. Quando aparece Lotov, aí já muda. Significa não é bom. E ela faz uma quebra aí. E essa expressão foi colocada aqui para chamar a atenção que é uma criação que está incompleta, vamos dizer assim. Então, o homem sem a mulher, que é a sua outra parte, é uma criação incompleta. Uma criação que não é bom. Aí, talvez na sua Bíblia está escrito assim, e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Só que no hebraico as palavras são bem curtas, né? São bem expressivas e bem diretas, né? Quando fala lotov, não é bom, certo? Não é bom. Não que a criação não era boa, só que o homem só era incompleto, certo? Incompleto. E a gente vai entender um pouquinho para frente, e, né, no decorrer de todo esse estudo, a gente vai ver que o homem também sem a mulher é incompleto, e eu acredito que a mulher sem o homem também é incompleta. Certo? Não é que o homem é incompleto, foi uma criação incompleta. Os dois são uma perfeição. Ok? Vamos lá. Continuando lendo aqui, né? A criação está incompleta, então o homem sem a mulher, que é a sua outra parte, é uma criação incompleta. Uma criação que não é boa. Mas depois de criar a mulher, no final do capítulo 2, ele diz, já mudou. Tov mio, viu Deus que era bom. Que significa muito bom, né? Aqui literalmente falando, né? Mas eu estou dizendo aqui na sua Bíblia aí, fala assim, viu Deus que era bom. Assim a criação estava completa. Depois que ele criou a mulher, aí ele falou assim, Tov meu, muito bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que estava completo. E viu Deus que era perfeito, né? Porque tudo que Deus fez é perfeito. Ok? Vamos continuando aí. Outro detalhe no versículo 18 de Gênesis, né, no capítulo 2, farei uma ajudadora que estará diante dele. Tá? Talvez na sua Bíblia não esteja assim, tá? Mas a tradução do hebraico, ela é assim, que esteja diante dele. Ajudadora aqui é a palavra Ezer, do hebraico. Tá? Então, quando lemos em português, dá a impressão de que é alguém inferior. Tá? Eu vou até ler, cata a sua Bíblia aí para a gente ler Gênesis 2:18. Eu vou ler aqui não vou ler nem na minha Torá, tá? Porque a tradução aqui é mais literal. Vou ler numa Bíblia, uma tradução aqui, assim como você tem aí. Vamos lá. Gênesis 2:18. Vocês vão ver que interessantíssimo é esse estudo, irmãos. Eu gostei muito. Eu adoro estudar, né? E saber das coisas é muito bom. Vamos lá. Ele diz assim nos 18, olha só. Então declarou Yahvé, né, o Senhor, não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Te farei para ele alguém que o ajude e que a corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens, todas as aves do céu, né? Já que já mudou de assunto. No 21. Aí ele fala assim, ó. Então Yahvé, Deus fez Adão cair num sono profundo, e quando este dormia, retirou-lhe um dos seus lados do corpo, né?
uma costela e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Ok? Vamos ficar por aqui para a gente ir entendendo devagar. Senão a gente avança na leitura e depois não tem uma explicação legal. Vamos lá. Então, o versículo 18, farei para ele uma ajudadora, né? Essa palavra eu já falei, que chama Ezer, do hebraico, que é uma ajudadora. E quando lemos ajudante, ou para a gente em português, essa palavra, uma ajudadora, então dá a impressão que é uma ajudante, tá? Um ajudante dá a impressão sempre que é alguém inferior a ele, tá? Eu até coloquei um exemplo aqui, por exemplo, o ajudante de pedreiro é inferior ao pedreiro, e assim segue. O ajudante de escritório, ele é sempre subordinado a alguém, né? Mas no hebraico, irmãos, esta palavra não tem esta conotação, tá? Ezer não significa alguém inferior, tá? Um ajudante, alguém inferior, ok? É diferente. Tá? A palavra Ezer, que significa ajuda, tá? Não ajudante, ajuda, ou alguém que ajuda, ela, para a gente entender essa palavra, ela aparece 21 vezes no Antigo Testamento, né? Que é toda essa parte de hebraico, né? Da Bíblia. Nessas 21 vezes, 2 vezes ela está referindo a Eva, né? Como Ezer. Em Gênesis, e outras 3 vezes se refere a generais de exército, que vêm socorrer outro exército. Ou seja, é uma ajuda no sentido de quem vem socorrer outras pessoas, certo? 16 vezes, tá, citada essa palavra Ezer, que ela aparece, vem de Deus como sendo o Ezer, a ajuda de Deus a um homem, né? Como em Êxodo 18:4, como em Deuteronômio 33:7, Salmos 33:20, Salmo 74. Eu só citei aqui alguns versículos que você pode aí procurar, né? Depois você pode tá dando uma pausa, né? Se você rever a aula, você dá uma pausa, né? Uma pausa na aula, lê os versículos e você vai ver que sempre a palavra o Senhor veio socorrer, o Senhor vem ajudar, né? E essas outras 3 vezes que eu falei, são os generais de um exército vindo socorrer outra. Então, essa palavra em hebraico é de alguém que vem com ajuda, mas no sentido de socorrer a outra, tá? E não simplesmente de auxiliar a outra. Vim aqui como auxiliar seu, mas pelo contrário, vim socorrer, ok? Então, estamos traduzindo aqui bem literalmente essa passagem para a gente entender quem é a mulher na Bíblia. Certíssimo? Tá? Então, vocês que estão assistindo depois, para vocês entenderem direito, dê uma pausa, abrem todos esses versículos aqui citados. Tá? Eu não vou abri-lo aqui agora, porque eu já os li, e vai me tomar um tempo. Tá? Então, mas começou a leitura, vocês podem fazer isso sem a minha ajuda, ok? Sem o meu Ezer. Vamos lá. A ideia de Ezer é uma ideia de ajuda que é um socorro ou alguém que tenha capacidade de socorrer a outra. Sempre é alguém que socorre. Ela está numa posição superior do que aquele que é socorrido, ok? A pessoa não está dando conta de uma coisa e vem a outra socorrer. É mais fácil nesses termos defender que a mulher é superior do que o contrário, né? Se você parar para analisar, alguém que vem socorrer a outra é sempre superior àquela que está sendo socorrida. Ok, se interpretando isso ao pé do hebraico. Certo? Vamos continuar aqui. Bom, logo depois, tá, aparece a expressão idônea, tá?
é o que deve estar na Bíblia de você, ou fazer uma ajudadora que seja idônea. Bom, que em português não parece significar muita coisa, né? Uma ajudadora idônea não parece que significa muita coisa, mas em hebraico é muito significativo, muito significativo. A expressão Ezer Kinegdo, ou ajudadora idônea, essa palavra Kinegdo vem da palavra Negeb. Da raiz da palavra dessa vem da palavra Negeb, que no hebraico significa estar diante de, certo? Ou estar de frente a. Então, essa frase, dependendo do contexto, ela pode ser interpretada como alguém que afronta ou bate de frente, tá? Vale a pena ressaltar que a escrita da época era uma novidade, tá, irmãos? Era uma novidade. E às vezes coloca-se palavras de duplo sentido, tá? Porque era uma novidade. Por isso sempre a gente tem que prestar atenção na semântica, tá? Prestar atenção na semântica. Eu ensinei isso aí bem no começo das nossas aulas de hermenêutica, tá? Ok? Então, você tem que prestar atenção na semântica, mas fica aqui claro a igualdade entre o homem e a mulher na criação, né? A mulher vindo como para completar e socorrer algo que estava incompleto. Veio para completar aquele que estava incompleto e para socorrer aquele, né? Socorrer aquele que estava precisando ali ser socorrido, tá? E não simplesmente de um auxiliar de alguma coisa, como nós entendemos em português. Por isso que eu falei para você, às vezes você lendo a Bíblia assim, vamos dizer assim, passando bem rápido, dá a impressão que a Bíblia é bem machista mesmo, tá? E dá a impressão que Deus colocou a mulher ali para que o homem falava, é que nem você é mecânico e você tem aí o seu ajudante. Aí você fala assim, passa a chave de fenda, passa o alicate agora. Não, passa a graxa. Isso, entendeu? Mas dentro do hebraico as palavras não são assim. Tá? As palavras elas têm um sentido muito mais aprofundado. Ok? Vamos então discorrendo disso. Tá? Estou indo aqui até bem devagar. Não vou dar assim aquelas aulas intensas de um tempo demorado para que vocês venham entender isso, né? Principalmente talvez se essas aulas alcançarem alguns lugares onde a mulher é discriminada na igreja, onde a mulher às vezes é proibida de fazer certas coisas na igreja, tá? Talvez isso venha trazer luz, talvez aos líderes aí, né? Para mudar os seus conceitos, né? À luz da palavra de Deus. Tá? Não mudar porque eu quero mudar, não, mas à luz da palavra de Deus. Ok? Vamos lá. Continuando aqui. Acredito, e isso fala de mim mesmo, tá? Isso aqui fala de mim mesmo, de bater de frente, como a palavra também ela dá essa liberdade de interpretação, seria algo como assim, pensamento independente, tá? Como assim, essa palavra kinegdo é alguém que está diante de ou de frente de. Também você pode interpretar, como eu disse lá, como alguém que bate de frente. Então, entendendo assim, eu entendi desta forma, tá? Que é alguém que tem um pensamento diferente, não pensa a mesma coisa. Os dois não, vamos todo mundo para lá, vai todo mundo para lá, vamos todo mundo para cá. Não, ela vai questionar. Não, por que vamos para lá? Entendeu? Com um pensamento diferente nesse sentido, tá? E eu até coloquei aqui, ó, porque duas cabeças com pensamento e visão diferentes, elas pensam melhor, elas avaliam melhor, tá? Elas decidem melhor, elas prosperam melhor, elas são mais sólidas. Então é por isso o Ezer, ajudadora, Kinegdo, idônea, que é assim uma pessoa assim com pensamentos diferentes, tá? Alguém que está de frente de, diante de, com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, capaz de ver o mesmo objeto de uma forma diferente. Então, o julgamento entre duas pessoas assim, ela é mais abrangente e ela é mais eficaz, ok? Então, por isso que Deus criou
essa Ezer Kenegdo, para ajudar o homem a decidir melhor, a pensar melhor. Ok? Sempre quando um faz uma coisa sem consultar a outra, muitas vezes dá cabeçada, porque não tem esses dois lados pensando. E é muito importante isso, mano. Se os casais talvez entendessem um pouco desses sentidos aí, talvez você que esteja vendo essa aula, trabalhe com casais, não teve esse entendimento literal aqui do hebraico, talvez você consiga trabalhar bem melhor aí com essa explicação, ok? Então, olhando por esse lado, duas cabeças analisando ângulos diferentes, tem menos probabilidade de errar. E disse Deus, isso é Tov Miou. Isso é muito bom. Isso é perfeito. Tov Miou. Tá? Não é Lotov. Lotov não é bom. É Tov Miou. É bom. Perfeito. Ok? Até aqui tá tranquilo, tá claro, né? Depois, na hora que você estiver assistindo a aula, quando essa aula está gravada, se você tiver alguma dúvida, põe as perguntas aí que eu as responderei. Certo? Bom, então voltando aqui, no capítulo 2, no versículo 23, alguns entendem que Adão está exercendo a sua autoridade. Eu vou até ler isso aqui com vocês, tá? Então, no capítulo 2, no versículo 23, alguns entendem que Adão está exercendo sua autoridade sobre a mulher, porque ele deu um nome a ela. E o fato dele ter dado o nome nesta mulher, ele domina, porque no livro de Gênesis diz assim, Deus dá autoridade a ele, né, para dar nome aos bichos. Então, aparenta que ele tem autoridade sobre ela. Certo? Vamos dar uma lida aqui? Abra sua Bíblia aí. Tá? Capítulo 2, versículo 23. De Gênesis. E vamos prestar atenção nisso. Quando ele fala aqui, ó, 2:23. Então exclamou Adão quando Deus trouxe Eva perto. Esta sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Certo? Então, como ele deu nome a ela, como deu nome a todos os animais, as plantas, né? Então dá a impressão que ele aqui que mandava, porque o Senhor mandou ele dominar, né? Sobre a terra, sobre o animal, tudo aquilo que ele colocasse nome. Então dá a impressão que ele estava dominando aí. Eu vou dar uma lida aqui na minha Torá, ok? Para que vocês entendam um pouco melhor. Então exclamou Adão, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraído. Então a palavra é a mesma. Certo? Certíssimo? Então, como Deus falou para Adão, dá nome aos bichos, dá nome às plantas e tal, e para ele dominasse sobre a terra, né? Era ele que comandava ali. Então, como ele deu o nome a Eva, também, então deu a impressão de que ele também comandava e ela ficou subordinada a ele. Bom, mas tem algumas questões aí primeiro. Tem algumas coisas aí primeiro, tá? Que a gente vai descobrir, tá? Vamos pesquisar e vamos descobrir, porque esse versículo às vezes dá essa impressão de que ele era superior por conta do nome que ele deu a ela. Mas, meu irmão, minha irmã, meus amigos, os estudantes aí do canal, tem umas questões aí primeiro, tá? Só que nós vamos falar disso na próxima aula. Não perca a próxima aula, que vamos entender esse versículo aí, no caso específico, e outros mais. Amém? Então vou parando por aqui, tá? Vou parando por aqui. Espero vocês na próxima aula. Peço que o Senhor abençoe. Vou até fazer uma oração aqui para a vida de cada um. Amém? Se você puder, ore comigo.
tá? Oro para esses dias, ore para que chova, tá, né? Porque, nossa, está uma seca, hein, irmãos? Está uma seca terrível. Ok? Vamos orar então. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por este momento precioso, Senhor, que é descobrirmos a tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra também diz que ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Então ela nos orienta, Senhor, e nos faz pisar em solos firmes. Te agradecemos, ó Deus, por a disponibilidade do canal. Te agradecemos, Senhor, por aqueles que nos ajudam, Seu Pai, aqui no canal. Senhor, te agradeço por cada pessoa que aqui está estudando, Senhor. Foi o Senhor que as separou para que pudesse estar aprendendo todas essas coisas. Te agradeço também, Senhor, pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, pela família de cada um, Senhor. E aquele que não está bem, Senhor, que o Senhor vai entrar nos seus lares e o Senhor os abençoe. E o Senhor supra as suas necessidades, Senhor. E o Senhor seja o Ézer, Deus, dessa necessidade, né? Que o Senhor venha socorrer. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos grandemente, Pai, porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor tem nos socorrido e tem nos abençoado. Em nome de Jesus, amém. Querido, mais uma vez, se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Quem sabe você ganha essa Torá. Passe o link para outras pessoas, irmãos. Vamos evangelizar, vamos ganhar. Vamos fazer aquilo vídeo que o Senhor nos mandou. Amém? Deus abençoe a você, Deus abençoe a todos. Amém? Que o Senhor continue te dando e nos dando a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos.